Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então. Tava com saudade? Não precisa responder não, fica tranquilo. Então beleza, vamos trampar. Ó, agora eu acho que tá tudo resolvido, câmera funcionando, beleza. Dá pra ver minha cara desarrumada. Então é desse jeito, vamos trampar. Apostila 5 chegando aí na mão de vocês, já tá na mão de vocês, se eu não me engano, certo? Apostila 5 moleza, porque tem muita coisa que é só revisão praticamente. E é por isso que eu vou, nessas duas primeiras aulas, 1 hora e meia, eu vou revisar alguns pontos para ajudá-los na feitura, na confecção dessa apostila 5. Firmeza total? É nóis, vagabundo. Então faz um favor para mim, minha senhorinha e meu senhorinho. Coloca aí, por gentileza, seu nome, seu sobrenome e a sua turma nos comentários, beleza? Não é no YouTube, é no Facebook. É nóis. Vamos lá, vamos trampar, certo? Como sempre, aqueles vídeos de 15, 20 minutos no máximo para não deixar vocês tão entediados, para vocês não dormirem tão rápido, beleza? E a gente vai, hoje, como eu disse, dar um passinho para trás para ajudar vocês e relembrar alguns pontos que a gente vai precisar usar na apostila 5. Tudo bem? Tranquilão? Fiquem calmos. Essa situação que nós estamos vivendo vai passar, mas a gente vai precisar estar atento que ainda não acabou, você tá ligado, né? A gente ainda precisa andar de máscara, precisa cuidar bem da questão de lavar as mãos, quando sair a questão da roupa, do tênis e higienizar tudo da forma correta, porque em alguns países que achavam que estavam livres disso aí, a coisa acabou voltando. Bom, claro que voltou com força menor, mas voltou, né? Eu não quero perder mais ninguém, não. Vamos lá, meus queridos, vamos trampar então. Qual que é o esquema de hoje? Eu vou dar um passo lá atrás para a gente começar a falar sobre o que vai cair na apostila 5, beleza? E tentar entrar em matéria nova, que a gente nós não vimos ainda, né, por causa desse problema que eu tive semana passada, mas é nóis, certo? A gente resolve isso agora. Então, se prepara aí, bora? Pau no gato, meu chapa, se liga. Então é o seguinte, a gente começou a falar lá atrás, sobre quem era o produtor da história, certo? Vimos que todo mundo produz a história, que todo mundo é importante. Vimos também que esse todo mundo que é importante, eu, você, seu avô, seu primo, sua avó, seu tio, esses seres humanos, eles são chamados de agente histórico. E o profissional especializado no estudo da história é o historiador, beleza? Tá bom. E que o historiador utiliza tudo que o ser humano produziu na sua história durante a sua evolução para estudar as civilizações que já ocorreram, para estudar os períodos em que o ser humano viveu. Vamos lembrar o seguinte, a história é uma ciência que estuda o homem durante a passagem do tempo, então a ação do ser humano, beleza? Sem ser humano não existe história. Ah, professor, mas como é que é a questão por exemplo, dos animais na floresta? Aí é biologia, firmeza? Aqui é outra cena. A história é uma ciência que estuda os seres humanos durante a passagem do tempo e, claro, as ações dos seres humanos. Firmeza? É nóis, que é o que a gente está vendo aqui. Beleza. E o historiador, que estuda a história, certo? Ele usa tudo que ele pode, certo? Inclusive, claro, fotos, fósseis, roupas, escritos antigos. E o historiador, ele precisa então do auxílio de outras ciências, que a gente chama de ciências auxiliares, beleza? Ciências auxiliares para a história. Então a história, o historiador, ele não consegue fazer o seu trabalho sozinho, ele precisa de outros cientistas, um biólogo, um geógrafo, um paleontólogo, que é o mano que estuda os fósseis, certo? Um cara que cuida também de tentar decifrar escritos antigos, que é o paleógrafo. A paleografia é a ciência responsável pelo estudo de textos antigos, beleza? Então, as primeiras Bíblias, por exemplo, elas foram traduzidas, vamos dizer assim, quando você achou lá textos bíblicos muito antigos, você conseguia traduzir através do trabalho da paleografia,
Firmeza? E a paleografia vai ser muito importante, por quê? Porque a partir do momento que os primeiros povos passam a desenvolver um tipo de escrita, a gente vai precisar da paleografia para entender o que esses povos falavam. Firmeza? Tá. A gente sabe que não foi durante toda a história do ser humano que ele produziu escrita. Não. Durante a pré-história, por exemplo, o ser humano ele não tinha um sistema de escrita. Beleza? Por isso, a partir de mais ou menos do ano 4000 antes de Cristo, faz uma cota, aparecem as primeiras formas de escrita. Até então, o ser humano, no máximo, ele fazia desenhos nas paredes da caverna em que ele conseguia se abrigar, e esses desenhos são chamados de pinturas rupestres. A gente já falou isso, hein, ô cabecinha de pote? Beleza. Essas pinturas rupestres, elas vão ser, então, vão anteceder as primeiras formas de escrita. As primeiras formas de escrita que a gente conhece surgiram em vários pontos do mundo, tanto na América, quanto na Ásia, na Europa e na África, beleza? Mas a gente está estudando aqui um povo que foi um dos primeiros povos a desenvolver um sistema de escrita, que a gente já conversou sobre ele, né? A Mesopotâmia. Os povos mesopotâmicos, eles foram um dos primeiros a desenvolver um sistema de escrita. E um sistema de escrita que a gente também já conversou, bastante curioso, que era em forma de cunha. Cunha é uma espécie de uma colher, que eu até mostrei numa outra aula, num desenho lá, uma espécie de uma colher, certo? Que eles pegavam essa cunha de madeira, uma forma de cunha, e pressionavam sobre uma placa de argila úmida, então aí ficava a marquinha da cunha, e eles iam então usando a cunha, essa colherzinha, para fazer alguns desenhos. E eram esses desenhos que representavam então as coisas que eles queriam dizer. E isso então é um sistema de escrita, certo? Como era um sistema de escrita que utilizava a cunha para escrever, a cunha e uma argila úmida, uma placa de argila úmida, como esse sistema usava a cunha, ele vai receber o nome de sistema cuneiforme. Firmeza? Cuneiforme em forma de cunha. Forma de cunha, canalha. Beleza? Então tá. Essa é a primeira forma de escrita que surge ali na Mesopotâmia. Como a gente conversou, não é só ali que surge, beleza? Surgem também diversos tipos de escritas em outras partes do mundo. Tá? Nós estamos estudando esta parte da história para que a gente entenda como vai surgir. Provavelmente essa forma de escrita ela vai surgir aí, por quê? Porque era uma região na Mesopotâmia muito fértil, tinha uma produção muito grande. Se tinha uma produção muito grande, tinha muita mercadoria. Se tinha muita mercadoria, provavelmente as populações não conseguiam consumir tudo que eles produziam. E aí o que vai fazer? Vai jogar fora o alimento? Vai jogar fora a carne lá do animal? Não, meu chapa. Eles começaram a fazer o quê? Começaram a fazer trocas, certo? Essas trocas de mercadoria vão receber um nome. Isso se chama comércio. Mas o comércio é com dinheiro, é troca pelo dinheiro. Uma troca, tiozão. É isso aí, ó. O cara chegava lá com uma laranja, levava maçã, eles faziam uma troca. Comércio. Você não chega aí no Fantástico com R$2 e leva 100 gramas de mortadela? É uma troca, o dinheiro pela mortadela. Simples, certo? E os mesopotâmicos, então, como tinham um desenvolvimento comercial muito grande, essa troca comercial vai gerar uma necessidade nos comerciantes. Por quê, tiozão? Ele precisava controlar o que ele comprava ou vendia, beleza? O que ele trocava. Então, como ele vai controlar isso? Escrita. A escrita vai ser necessária no comércio. Também ali surgem as primeiras formas governamentais mais organizadas. Surgem os primeiros governos maiores, que não são mais tribos, certo? São cidades-estados, governos que vão controlar uma área maior. Então, se eles vão controlar uma área maior, eles vão precisar o quê? Ter um exército, ter funcionários. E quem vai pagar isso? Como que o governo vai pagar o exército e seus funcionários? Simples, cobrando impostos da população. Por isso, na Mesopotâmia também, não só ali, mas estamos falando do caso específico da Mesopotâmia, que surge a necessidade de um sistema de escrita, porque o governo precisava fazer o controle de quem estava pagando imposto e quanto estava pagando de imposto. Beleza? Tudo bem? E essa é a primeira forma de escrita. Então, essa foi
A gente falou sobre a pré-história, Mesopotâmia, depois falamos sobre Egito, extremamente importante o Egito, beleza? Então, o Egito vai desenvolver a engenharia e a matemática na construção das pirâmides. Não é simples construir uma pirâmide, não é só colocar pedra sobre pedra, nem pensar. Existe um cálculo muito grande e eu deixei para vocês um vídeo uma vez, foi até um vídeo que deu um problema, mas depois eu cortei ele em partes. Um vídeo sobre a construção de pirâmides e mostra uma pirâmide sendo construída no subsolo. A pirâmide não é só aquela parte de cima. Aquela parte de cima, aquele triângulo lá, é a maior parte, mas a parte mais importante é a parte que está no subsolo. Eram ali que ficavam os sarcófagos, que essa é a função da pirâmide. A pirâmide seria a casa dos mortos, não é casa do vivo. Então, se alguém chegar para você e falar, os faraós moravam na pirâmide, você pede para a pessoa ir no posto tomar um remédio que ela tá loucona, firmeza? Não, só os faraós mortos. E se essa pessoa falar que viu o faraó morando nas pirâmides, é melhor você correr, hein? Essa pessoa tá vendo coisa demais. Beleza. Então, as pirâmides, para serem executadas, para serem levantadas e construídas, exigiam um cálculo matemático e uma engenharia enorme, certo? Não era moleza, não. Firmeza? Ótimo. Mas, para que os faraós fossem morar ali, depois de mortos, naquela pirâmide, eles precisavam passar por um processo. Esse processo a gente também já conversou, que é o processo de mumificação, certo? E para fazer o processo de mumificação, também não era simplesmente só tacar um monte de pano em cima do corpo. Não, tinha um monte de preparo. Nesse mesmo documentário que eu coloquei sobre o Egito, você podia observar muito claramente como era feita a mumificação, beleza? Então você tem lá os caras abrindo os corpos, tiravam os órgãos, porque tem que tirar senão apodrece aquilo lá dentro, tratavam os corpos e os órgãos com uma solução com bastante sal, o sal ajuda a secar, beleza? E assim os tecidos não vão apodrecer. Só que, para retirar os órgãos e fazer tudo isso, os egípcios passaram então a perceber que o corpo humano tinha algumas peças, parecia um carro. Tinha uma peça que batia lá, toca, toca o coração, tinha outras peças atrás aqui nas costas, mais ou menos, que eram os pulmões, certo? Então os egípcios começaram a perceber que o corpo humano tinha alguns órgãos que tinham uma função específica. Então eles vão ser os primeiros a desenvolver uma espécie de medicina e passaram a desenvolver também uma espécie de farmácia, né? Passaram a usar plantas e outras coisas para remédio, beleza? Tudo bem? E depois do Egito e da Mesopotâmia, a gente devia ter estudado, se nós tivéssemos aula normal, ainda hebreus, fenícios, persas, China. Ixi, mano, bastante coisa. Mas, como essa pandemia mudou um pouquinho, a gente foi direto para a Grécia. Na Grécia, nós vamos ver que, nós já vimos, aliás, que a Grécia, na verdade, não formava um país, né? A Grécia era um conjunto de cidades, cada cidade tendo o seu próprio governo, então eram cidades-estados, que tinham a mesma cultura, mas não eram uma coisa só, não. Então, dentro da Grécia, ali você tinha várias cidades onde as pessoas falavam a mesma língua, acreditavam nos mesmos deuses, tinham os mesmos rituais, mas não formavam um povo só, beleza? Na verdade, eles formavam uma cultura só, mas cada cidade tinha uma independência, tinha seu próprio governo, suas próprias leis e seus próprios, vamos dizer assim, né? Seus próprios costumes. Certo? As únicas coisas iguais, como eu já disse, você viu que eu dei uma gaguejada monstro agora, né? As únicas coisas iguais eram a cultura, em questão de falavam a mesma língua e tinham a mesma religião, certo? E os gregos, eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, assim como os egípcios, assim como os mesopotâmicos, beleza? Aí você pode estar perguntando, professor, mas eles acreditavam nos mesmos deuses? Não, cabeça gorda, claro que não. Os mesopotâmicos acreditavam em uns deuses, os egípcios em outros, e os gregos em outros completamente diferentes. Que, aliás, a questão da Grécia, a religião grega, é mó barato, beleza? Certo. E entre as cidades-estados
gregas mais importantes estão Atenas e Esparta, beleza? Atenas, a gente chegou a conversar um pouquinho antes do negócio dar problema aqui, que a gente viu que era uma cidade que tinha uma espécie de democracia, um governo onde as pessoas podiam participar. Demoskratos, certo? É a junção de duas palavras. Demos quer dizer o povo e kratos, poder. Então, o poder do povo, demoskrato, democracia. Onde você tinha os cidadãos atenienses participando das decisões da cidade. Aí você fala, ai que lindo, professor, todo mundo participava. Não, nem pensar. Por quê? Porque só era cidadão ateniense aquele ou aquela que, e aí, ó, desculpa, falei bobagem, aquele, aquela não, só homens. Homens nascidos em Atenas, com pai e mãe nascidos em Atenas também, maior de 18 anos. Ou seja, esse era o ateniense puro. Então, era todo mundo que participava? Era todo cidadão? Depende. Hoje, o que é ser cidadão? É todo mundo que nasce em alguma cidade, beleza? Eu sou cidadão, você é cidadão, só que se fosse em Atenas, eu acho que muitos de nós não poderia votar em Taubaté, porque tinha que ser, vamos fingir que Taubaté é Atenas. Eu teria que ter nascido em Taubaté, meu pai e minha mãe também teriam que ter nascido em Taubaté para eu poder votar, beleza? E aí a mesma coisa com você. Então, a democracia ateniense não era uma democracia onde todos participavam. Mulheres, escravos, filhos de estrangeiros estavam de fora. E aí vem a pergunta: será que mulheres, escravos, estrangeiros, filhos de estrangeiros, juntos, não era a maioria da população em Atenas? Então, era a maioria que participava? Beleza? Tá ótimo. Essa foi uma pequena revisão que eu falei do que eu falei até então. Beleza? Das primeiras aulas até aqui, eu consegui dar uma pequena revisão. A partir da próxima aula dessa semana, eu vou dar uma pincelada em Esparta, que eu deixei até um vídeo na semana passada sobre educação espartana, do filme Os 300, que esse filme tem que tomar cuidado, certo? Mas eu vou falar, então, na próxima aula, só sobre Esparta, direitinho, bem profundamente, e aí a gente segue a rima aí. Aí na outra semana, Roma. Certo? Beleza? Acho que é por enquanto. Então, senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês para a apostila 5. Ó, eu já estou ajudando na apostila 5, hein, meu chapa? Para quem precisa. Tem gente que nem precisa. Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa, o sono proporcionado. Vai de leve na manguaça. Dá-lhe Marília. E aí, ó, mete uma máscara nessa carinha aí. Não vai ficar dando peãozinho aí, que ainda não acabou, não. Rapaziada tá indo pro fluxo achando que já é festa do caquimole, carnaval. Não, segura aí, tiozão. Fui, um abraço.